Olá, boa noite. Cartão Passe Livre estudantil continua sendo renovado pela empresa do transporte público. Formandos devem aproveitar o fim das férias para buscar estágio nas empresas. O NTV News desta terça-feira vai mostrar também. Encarregado de fábrica de blocos é preso por furtar e vender dezenas de sacos de cimento da empresa. Polícia Militar de Carmo do Paranaíba recupera produtos furtados e prende autores. Motociclista e passageiros são presos em Patos de Minas com tabletes de maconha. Superintendência Regional de Ensino inicia o processo de designação dos profissionais da educação. Nós vamos mostrar a alegria da criançada na colônia de férias do Unipam. Volta às aulas terá datas diferentes nas escolas municipais e estaduais. E ainda... Paralisação de obras de reforma da Praça Abner Afonso gera reclamação. Codema vistoria derramamento de esgoto em área de preservação no Copacabana. Chuvas dão trégua e nível do Rio Paranaíba começa a baixar. E você vai conhecer a dupla Arthur e Tomás. Deixa ela beber, fica louca, deixa ela beijar, beijar na boca. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. O encarregado de uma fábrica de blocos de concreto, pertencente a uma loja de materiais de construção de Patos de Minas, foi preso na noite desta segunda-feira, acusado de furtar sacos de cimento da empresa. Um homem que estava comprando o material também foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil. Na tarde de hoje, a Polícia Militar conseguiu recuperar mais uma grande quantidade de cimento que tinha sido vendida. O funcionário cumpria pena domiciliar. De acordo com informações da Polícia Militar, o dono de uma fábrica de blocos havia sentido falta de alguns estoques de cimento. Devido ao fato, ele começou a desconfiar de um funcionário. Nesta segunda-feira, o proprietário flagrou um indivíduo de nome Cláudio Roberto, de 48 anos, saindo da fábrica em uma caminhonete carregada com vários sacos de cimento. Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada. O pessoal da empresa desconfiava há algum tempo, já que estava sumindo parte de materiais de construção. E hoje à tarde aí eles conseguiram flagrar, após o expediente do serviço lá, um cidadão saindo com uma caminhonete cheia de cimento. E acionou logo a Polícia Militar, que abordou essa caminhonete e constatou que esse cimento estava sendo furtado de dentro desse galpão, onde ficava fazendo uns blocos de cimento naquele local, e que o funcionário que tomava conta daquele local furtava ali e repassava para algumas pessoas da cidade. O outro cidadão foi abordado aí com a caminhonete com 25 sacos de cimento, teve a caminhonete apreendida, o material foi restituído ao proprietário e em data anterior a gente conseguiu algumas filmagens que outras pessoas teve no local e pegaram alguns sacos de cimento. Sócrates Silva Dias, de 44 anos, também foi preso em flagrante. Ele mora em anexo à fábrica de blocos e era o encarregado de tocar o negócio. Sócrates possui passagens pela delegacia e estava cumprindo pena em regime domiciliar. Ele mesmo relatou que já estava cumprindo a medida de prisão domiciliar, decorrendo do homicídio ocorrido aí, segundo ele, ficou foragido 17 anos e agora que apresentou, cumpriu uma parte dele preso, e estava cumprindo agora a prisão domiciliar. E durante o dia trabalhava nessa fábrica de blocos. E pelo que a gente pôde constatar e flagrar, ele estava desviando certa quantidade de cimento e vendia num preço irrisório na cidade para outras pessoas que queriam receptar essa carga. Cláudio Roberto não possui passagens pela delegacia. Ele irá responder por furto. Olha, em princípio ele vai responder por furto. Pode depois aí, durante a investigação do curso do processo, ver uma possível receptação disso daí. Mas em princípio ele teve a participação de adentrar lá dentro, ele teve a participação de furtar, de carregar a caminhonete em companhia desse cidadão Sócrates. O intuito da Polícia Militar é dar continuidade nos trabalhos para localizar os outros suspeitos. Nesta terça-feira, Marcos Antônio da Silva, de 43 anos, foi preso por suspeita de receptação. Foram encontrados 40 sacos de cimento em uma construção na rua Tenente Geraldo Rosa de Souza, no bairro Afonso Queiroz. A Polícia Militar recebeu novas informações de que outros indivíduos teriam comprado mais sacos de cimento. Nós deslocamos até o local onde foi indicado pelos informantes, havia nas informações, e em diálogo com o possível autor da receptação,
Este acabou confessando que comprou 40 sacos de cimento do autor preso na data de ontem, pelo valor de R$10 cada saco de cimento. O carregamento de cimento foi devolvido ao proprietário da fábrica. Marcos Antônio da Silva foi encaminhado para a delegacia de Patos de Minas. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação e será ouvido pelo delegado de Polícia Civil para providências subsequentes. Em Carmo do Paranaíba, a Polícia Militar conseguiu recuperar uma grande quantidade de materiais que tinha sido levada por ladrões. A repórter Ayandra Faria tem as informações. Ayandra. A Polícia Militar de Carmo do Paranaíba conseguiu recuperar produtos furtados no bairro Alto Niterói, na cidade. E quem vai dar mais informações para a gente é o Sargento Coutinho. Sargento, uma pessoa foi apreendida, um menor de 17 anos, e o maior preso. Correto. Como que foi a circunstância lá desse crime? O menor, acompanhado do maior, vice-versa, praticaram o crime de furto lá na residência da vítima. A vítima, ao chegar à sua residência, percebeu que os autores estavam pulando o muro pela a parte do fundo da residência, saíram com os materiais produto de furto, consumando o ato lá, e a vítima saiu acompanhando e chamou a Polícia Militar. A Polícia Militar de imediato saiu em rastreamento, logrou êxito no centro da cidade dos materiais de posse dos autores. São vários itens aí que foram recuperados. Vários itens, vários pertences aí do morador lá. E a gente tem informação aqui que o menor de idade, ele tem 17 anos e 10 meses, já tem várias passagens pela polícia, inclusive já cumpriu pena socioeducativa na cidade de São Paulo. Correto, ele participou de vários atos infracionais, inclusive no estado de São Paulo. Ele foi recluso pela FEBEM do estado de São Paulo por 3 anos, né? Sentença aplicada lá no estado de São Paulo. Agora o outro é Flávio Fagundes Coutinho, ele tem 20 anos e também tem passagem por furto, né? Correto, a gente consultando os autos lá, a gente constatou que ele praticou um furto também na cidade de Patrocínio. E nessa data praticou mais esse em Carmo do Paranaíba. Agora, como fica aí a situação dos dois, já que são conhecidos da polícia, a polícia trabalhando para evitar esse tipo de crime e quando ele acontece, trabalhando também para evitar o prejuízo, né? A gente vai fazer aquele trabalho de prevenção, né, que é o nosso dever prioritário, e não permitir que ele venha praticar novamente esse tipo de crime. É isso aí. Qualquer pessoa que tiver informação, viu alguma situação, é importante ligar para a polícia e denunciar. Estamos 24 horas à disposição em Carmo do Paranaíba. Não vamos permitir que ninguém venha praticar esse tipo de ato. Estamos à disposição no 190. Muito obrigada pelas informações, Sargento Coutinho. Ayandra Faria para o jornalismo da NTV. Também nesta tarde, a Polícia Militar prendeu 2 homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Tabletes de maconha foram encontrados com eles. Um dos rapazes acabou confessando que venderia a droga. Foi durante um patrulhamento rotineiro que a Polícia Militar abordou 2 homens de 20 anos em uma motocicleta, em atitude suspeita na rua Major Jerônimo. Olha, uma guarnição policial, a qual participa de uma operação lançada pelo 15º Batalhão, a operação denominada Férias Seguras, deslocava-se pela rua Major Jerônimo quando avistou 2 indivíduos em motocicleta em atitude suspeita, os quais, ao avistarem a viatura policial, ficaram apreensivos, passaram a olhar para a viatura e aumentaram a velocidade. Foram perseguidos e abordados, sendo que, ao serem submetidos à busca pessoal, foi encontrado com um dos autores 2 tabletes de maconha. Os 2 tabletes de maconha foram apreendidos e os 2 indivíduos encaminhados para a delegacia de Patos de Minas. Eles foram encaminhados para a delegacia, a princípio seria apenas um uso de drogas. Contudo, conversando com os mesmos, um declarou que havia comprado a maconha por R$70 e repassaria para o seu companheiro por R$100. Solicitamos a ele que nos mostrasse o telefone celular e no seu telefone celular havia algumas mensagens no aplicativo de WhatsApp, onde esse negocia, comercializa maconha, comprando mais barato e vendendo mais caro, conforme o próprio autor declarou. No próximo bloco do NTV News, nós vamos mostrar a colônia de férias do Unipan e o início das designações na Superintendência Regional de Ensino. São cerca de 2.000 vagas.
O prazo para transferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento, no caso de jovens com mais de 16 anos, termina no dia 4 de maio neste ano. Isso porque a solicitação deve ser feita até 151 dias antes da votação, que acontece em outubro, como estabelece o calendário eleitoral. Quem está com o título cancelado por ter deixado de votar nos últimos pleitos também tem até esta data para regularizar a situação. Neste ano, o primeiro turno das eleições municipais, que vão definir os novos prefeitos e vereadores, está marcada para o dia 2 de outubro. O Centro Universitário de Patos de Minas realiza todos os anos uma colônia de férias. É a última opção de lazer da criançada antes da volta às aulas. A colônia de férias do Unipam é assim. Muita brincadeira, pausa para o lanche, atividades variadas. Resumindo em 2 palavras, muita diversão. Eu gosto muito de futebol, que joga aqui, piscina, filme, essas coisas. Eu tô achando muito legal, porque lá em casa eu tava muito quieta e aqui eu tô brincando muito e me divertindo. Eu gostei da brincadeira, tô gostando da brincadeira de queimado, de todas as brincadeiras. Gosto mais da hora do lanche e da hora da gincana. O Centro Universitário de Patos de Minas está promovendo mais uma edição da colônia de férias. 30 crianças estão participando das atividades, que tiveram início nesta segunda-feira e vão até o final da semana. O diferencial da colônia de férias é que ela, além de atender as crianças que estão, às vezes, sem alguma atividade dentro de casa, a gente atende também aos pais, que muitos pais continuam trabalhando, né? Então, tem essa oportunidade de estar colocando diversas brincadeiras e atendendo aos pais e às crianças. Todos saem satisfeitos. Estão programadas diversas atividades, desde brincadeiras como queimada e gincanas, até cinema e ginástica lúdica. A ginástica lúdica ela é organizada no salão de ginástica aqui do Unipam. Então é um local onde as crianças vão aprender a dar cambalhota, virar saltos, tem uma cama elástica para eles estarem pulando, lógico, com muita segurança, né? Porque tem orientação, tem o equipamento adequado também, né? Todos os colchões apropriados para eles estarem fazendo isso. A criançada se diverte. Eles aproveitam o momento para fazer novos amigos. Eu falei, mãe, eu vou na colônia de férias do Unipam. Aí ela falou, então tá bom. Aí no outro dia eu falei, mãe, o que vai ter lá? Ela falou, vai ter piscina, vai ter lanche, vai ter ginástica, vai ter um monte de coisa legal. Eu ia vir só um dia, só que agora que eu tô gostando muito, aí eu vou vir todos os dias. Mais uma turma da colônia de férias será aberta na semana que vem. Os pais que desejam inscrever seus filhos devem procurar a coordenadoria de extensão do Unipam. Apenas 30 vagas serão oferecidas. Vai acontecer a segunda semana, né, da terceira edição da colônia de férias, e os pais que quiserem trazer o seu filho para estar participando, eles podem procurar a coordenadoria de extensão do Unipam, fica no 2º piso do bloco A. O telefone é 3823-0352 para maiores informações. Nós temos uma preocupação muito grande com a segurança das crianças. Então nós disponibilizamos aqui vários profissionais de diferentes áreas para estar monitorando e orientando as crianças em todas as atividades que elas estão participando. E o início do ano letivo já está definido com datas diferentes para escolas municipais e estaduais. Para as escolas municipais, a volta às aulas será no dia 4 de fevereiro. Nas escolas estaduais, o ano letivo começa somente no dia 11 de fevereiro. Hoje, a Superintendência Regional de Ensino iniciou o processo de designação dos professores e técnicos de educação que irão atuar ao longo de 2016. São cerca de 2.000 vagas para a região de Patos de Minas. A professora Thaís Moreira já passou pelo processo de designação e escolheu a escola que ela irá lecionar no ano de 2016. Eu já vim, com a escola, assim, eu já tinha definido, antes, eu já sabia, eu queria muito ir para a escola que eu vou, eu vou para o Monsenhor Fleury, trabalhar lá de manhã, e eu estou muito feliz. Assim como ela, dezenas de profissionais participaram do processo de designação que teve início nesta terça-feira. Começou, assim, meio complicado, porque, assim, apareceram muitos candidatos. Para falar a verdade, nós não esperávamos tanto. Então, assim, de manhã devia ter umas 1.000 pessoas aqui.
Então, assim, para evitar assim, o tumulto que estava, nós assim, tivemos de tomar uma medida que, se muitos não ficaram satisfeitos, o que nós fizemos? Passamos aqui para o salão somente os candidatos concursados e que ainda não foram nomeados, porque pela resolução, os concursados têm prioridade sobre os não concursados. Então nós passamos os concursados aqui para dentro, os não concursados ficaram lá fora. São mais de 3.000 vagas disponibilizadas no sistema de ensino de Patos de Minas e nos 13 municípios que compõem a Superintendência Regional de Ensino. Aqui para o município de Patos foram aprovadas mais de 1.000 vagas no sistema. E para os outros 13 municípios de fora, 2.000 e tantas vagas. Ou seja, então, vagas autorizadas no sistema, nós tivemos então mais de 3.000 vagas de toda a Regional de Patos de Minas. O processo de designação irá se estender até sexta-feira. Amanhã nós temos português, inglês e de forma que lá na sexta-feira nós vamos fechar com a designação dos auxiliares de serviços gerais, os ASBs e os ATBs, os auxiliares técnicos da educação, que são os que trabalham na secretaria. A orientação aos profissionais que irão passar pelo processo é que estejam com os documentos necessários em mãos, pois a falta de algum deles pode ocasionar a desclassificação do candidato no processo. Olha, a primeira coisa, eles têm que estar com toda a documentação em mãos. Eles têm que olhar lá no artigo 42 da resolução, conferir toda a documentação, se eles estão com essa documentação em mãos, tá certo? E trazer. Eles não podem esquecer, por exemplo, lá está pedindo PIS-PASEP. Hoje já teve uma servidora aqui falando que ela nunca trabalhou no Estado, então ela não tem contra-cheque, ela só no banco que ela então conseguiria. O banco está fechado. Nós orientamos a procurar na prefeitura, que ela é servidora da prefeitura, então o município tem esse número lá, eles podem emitir uma declaração. Então aí ela até tinha feito a declaração de próprio punho, mas não vale, porque ela mesma está fornecendo coisas dela mesma, entendeu? Aí não vale. Então eles têm que ficar atentos à documentação e aos horários e ter paciência. Vir e ter paciência, porque nós não conseguimos designar todo mundo ao mesmo tempo, mas nós estamos aqui para atender todo mundo assim, com o maior carinho, assim, da melhor forma possível. Nós estamos fazendo tudo dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro da imparcialidade, que é assim que deve ser. As designações tiveram início hoje com a nomeação dos professores dos anos iniciais, mas o processo se estende até o final desta semana. Confira o cronograma. Amanhã, dia 27, quarta-feira, designação na Sala A, 7h30 da manhã, português. 10 horas, inglês. 13h30, educação física. 15 horas, ensino religioso. Na Sala B, 7h30, matemática. 9h30, física. 13 horas, química. E 14 horas, ciências e biologia. No próximo bloco, você vai saber como alcançar uma vaga de estágio neste início de ano e a reclamação dos moradores com a paralisação de mais uma obra em Patos de Minas. O IBGE abriu nesta terça-feira as inscrições do processo seletivo simplificado para 1.409 vagas temporárias para o Censo Agropecuário 2016. A Fundação SESGRAN Rio é a organizadora responsável pela seleção. São 223 vagas para analista censitário, com salário de R$ 7.160, 700 vagas para agente censitário administrativo, cujo salário é de R$ 3.000, e 486 vagas para agente censitário regional, que tem uma previsão de vencimento de R$ 1.560. O início do ano é a época mais indicada para conseguir um estágio remunerado em uma empresa. Ter um bom resultado na busca por uma vaga depende de alguns cuidados a serem observados pelos candidatos. Wellington tem um sonho: ser um grande jornalista. Para isso, estudos, dedicação e, na bagagem, 4 estágios. No estágio, eu pude perceber, que realmente eu tenho na veia sangue de jornalista, vamos dizer assim. Depois de 2 anos, o último estágio que o Wellington fazia chegou ao fim.
O estudante agora começa uma nova procura. No futuro bem próximo, não tão distante, eu espero já estar empregado na minha área. Assim como o Wellington, se você está procurando um estágio, essa é a hora. O primeiro trimestre do ano é a melhor época para conseguir uma vaga. Quem garante é um especialista no assunto, viu? O momento das férias é o principal período do ano para esse estudante se candidatar a várias vagas que vão se abrir em virtude dessa formatura de vários jovens, que a partir desse momento ou deixam de estagiar ou são efetivados pelas empresas. Neste ano estão previstas 2.750 vagas de estágio em Minas Gerais, de acordo com o Núcleo Brasileiro de Estágios, 2.500 para estudantes do ensino superior. Tá certo que o número é 15% menor se compararmos com o mesmo período do ano passado, mas ainda assim o cenário é positivo, principalmente para quem corre atrás. As empresas reclamam muitas vezes da falta de comprometimento do jovem, falta correr atrás, muitas vezes confirma uma participação no processo seletivo, mas não vai. Hoje existe uma média aí de 40% a 60% de candidatos faltantes no processo seletivo. Essa é a Amanda, 21 anos, recém-formada e o melhor, já está empregada como designer de uma marca de cerveja artesanal. Para alcançar o tão sonhado primeiro emprego, tudo começou lá atrás, com o estágio. Para procurar o lugar que eu queria trabalhar, eu tive que dispensar alguns lugares porque não faziam muito o meu tipo, sabe? Não era o tipo de experiência que eu queria ter, então eu procurei alguns lugares mais específicos e no dia da entrevista a gente leva portfólio, né? O portfólio de design gráfico, que inclusive eram trabalhos da faculdade, então também não é aquele portfólio maravilhoso. Algumas dicas simples podem fazer diferença na busca do estágio. Preste atenção ao português. Provas de ditado são comuns e eliminam muitos candidatos. Conheça a empresa em que você quer a vaga. Preste atenção, na primeira ligação da empresa para uma possível entrevista, você já está sendo avaliado. Mostre interesse. Não se esqueça de se preparar para aquela famosa pergunta: quais são as suas qualidades e os defeitos? Ter um bom currículo que traga apenas suas principais formações, sem detalhes desnecessários. Ah, e claro, estar com uma roupa apropriada para o tipo de empresa. O Rafael ainda completa. Você, quando entrar na faculdade, já começar a pesquisar quais são as instituições que podem oferecer um estágio, os chamados agentes de integração que fazem a ponte entre a empresa e o estudante, você conhecer também a central de estágio da sua instituição de ensino, você conversar com os palestrantes que vão até lá te oferecer um pouquinho da carga teórica daquela profissão, porque ele vai saber também te dizer onde você pode dar os primeiros passos na carreira. Tem muita gente que até prefere, né, o estágio do que a própria faculdade, porque é lá que você está exercendo aquelas coisas que você está aprendendo. E a FEMIG abriu residência multiprofissional em mais 3 hospitais em Minas Gerais. O Hospital João 23, Infantil João Paulo II em Belo Horizonte e o Hospital Regional Antônio Dias em Patos de Minas. Até então, o projeto existia somente no Instituto Raul Soares. Serão destinadas 20 vagas no processo seletivo 2016, sendo 3 para o Hospital Regional de Patos de Minas, nas áreas de enfermagem, farmácia e fisioterapia. O início das obras de reforma da Praça Abner Afonso, no centro de Patos de Minas, no final do ano passado, foram vistas com desconfiança pelos moradores vizinhos e por frequentadores do lugar. E eles estavam certos. O serviço mal começou e já foi interrompido. Quem vê a Praça Abner Afonso assim, cheia de mato, sujeira e lixo, imagina que ela está localizada em um bairro periférico, já que as praças desses locais parecem estar esquecidas pelo poder público. Mas não, o equipamento social fica bem no centro da cidade e tem recebido o mesmo tratamento das distantes, o abandono. No final do ano passado, foi iniciada uma reforma no espaço com dinheiro público, mas a obra não foi para frente e parou poucos dias depois. A empresária Roberta Maia passa todo dia pelo local e está decepcionada com a situação. Eles falaram que ia reformar e já deixou a praça assim, tem mais de meses que está assim. Começaram a reformar e largaram do jeito que está, nem o mato mais eles cortam. Então tá uma vergonha isso aqui.
Parte do piso da praça foi arrancada, só que a obra está paralisada e não houve a recomposição do local e muita gente passa pela terra. Uma montanha de entulho está depositada na praça e material para a reforma colocada na calçada. Vim andando ali, chegando e observando. De fato, está um completo abandono. Uma praça, né, nesse local da cidade, né, extremamente central, onde passa muitas pessoas, crianças vêm para cá brincar, né? Está realmente completamente abandonado. O mato lá vem tomando e folha para todo lado, né? Tá aí tudo esburacado, ó. Então, tá bem abandonado. Bom, isso aqui era excelente, né? Agora tá abandonado, né? A cidade nossa tá um caos, né? De primeiro eu olhava assim e falava, uma praçazinha excelente. Agora o que que acontece? Olha que capoeirão que virou. Começa a fazer a coisa, aí virou um estrago, né? Quando eu passava aqui era tudo limpinho, seus banquinhos arrumadinhos. Agora tá péssimo, uma sujeira, né? E tá muito péssimo, não arrumar tá feio, né? Há muito o que arrumar na praça. O piso apresenta muitas irregularidades, muitos briquetes estão soltos, não há bancos suficientes e há poucas lixeiras, o que contribui para o acúmulo de lixo, além do mato alto que precisa ser cortado. Mas mesmo com tanto a fazer, era aqui que Roberta levava a filha para brincar e agora está sem o espaço devido à obra paralisada. A gente já não tem muito o que fazer e aí a gente tem uma praça dessa que a gente não pode usufruir, isso dá tristeza, assim, é triste ver, sabe? Você vê se perder. E é um lugar tão bonito, tão gostoso, com essas árvores, é fresco, é bom você estar aqui, sentar no final de tarde, mas você não pode mais fazer porque, infelizmente, não estão nem aí pra gente. A placa enorme de identificação informa que o início da obra foi dia 11 de dezembro do ano passado. Mas depois de mais de um mês, nenhum trabalho no local está sendo realizado. O término está previsto para 11 de abril deste ano, mas devido à interrupção, o prazo pode não ser cumprido. Enquanto as obras de reforma não são retomadas, a população é obrigada a conviver mais uma vez com o descaso. Você não vê ninguém trabalhando, eu nunca vi ninguém trabalhando aqui, nada, nunca vi um pedreiro, nada, ninguém trabalhando. Dia 11 de abril não tem jeito. Só se a gente, os moradores aqui do entorno, a gente começar a trabalhar aqui. Precisa de muita solução, porque aqui é um lugar bem no centro e desse jeito. Se tiver verba e o caboclo amarrar a calça mais em cima, é lógico que tem que entregar, né? Firmou o tempo, né? Enquanto estava aquela chuvarada, eu não vou dizer que a vez e o caboclo vinha fazer, porque começa a fazer a obra, começa a chover, começa a desmanchar tudo. Mas aonde é a praça e os pedaços de rua também acabou, né? Tá feio. Ele passando embaixo aí. Falei, pelo amor de Deus, tá parecendo aquela estrada que nunca teve asfalto. Falar o que de uma situação como essa? No próximo bloco, nós vamos mostrar a vistoria no Aras, invadido por esgoto no bairro Copacabana. E você vai ver como está o nível do rio Paranaíba. A chuva deu uma trégua e as águas começaram a baixar. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirmou nesta segunda-feira que o governo brasileiro distribuirá às grávidas cadastradas no programa Bolsa Família repelentes para que possam se proteger do Aedes aegypti. O mosquito é transmissor do Zika vírus, apontado como responsável pelos casos de microcefalia que têm sido registrados no país desde o fim do ano passado. O ministro também recomendou às mulheres grávidas que andem sempre protegidas de mangas compridas, calças compridas, meias, sapatos, cobrindo todas as partes do corpo para evitar que elas sejam picadas pelo mosquito. Além do Zika vírus, o Aedes aegypti também é o transmissor da dengue e da febre chikungunya. O NTV News mostrou ontem os estragos provocados em uma área de preservação permanente, em um aras do bairro Copacabana, provocados pela tubulação de esgoto da Copasa. Hoje pela manhã, representantes da Diretoria de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente fizeram uma vistoria no local.
Um laudo será encaminhado ao Ministério Público. Neste fim de semana, o Aras JM, no bairro Copacabana, foi tomado por um esgoto. O problema já havia acontecido há alguns dias. Entretanto, no sábado, a situação ficou ainda pior. O problema está se arrastando há uma semana. Já procurei a Copasa 2 vezes. Eles vieram olhar e disseram que é a água do rio que está voltando. Só porque a água do rio não é daquela cor. Não é uma água preta, aquilo ali é esgoto. A proprietária do Aras alegou que uma adutora de esgoto da Companhia de Saneamento de Minas Gerais estourou e alagou toda a pista de treinamento do Aras. Nessa terça-feira, representantes do CODEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, visitaram o local com o intuito de analisar os danos causados ao meio ambiente. O município, através da Diretoria do Meio Ambiente, ela abriu um processo administrativo lá para ver a situação e foi informado ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Ele está aqui para analisar, fazer um relatório fotográfico, encaminhar para ter também uma notícia de alguns biólogos. Das pessoas que veio aqui faz parte da diretoria da Secretaria Executiva do Conselho, ele é biólogo. Ele vai dar uma olhada, ver a situação, fazer um relatório tanto fotográfico quanto alguns dados que foi colhido aqui, até com o mesmo pessoal da Copasa lá, para que isso seja encaminhado. O que fala a lei, de ofício nós somos obrigados pelo Conselho, vai ser noticiado tanto ao Ministério Público Estadual quanto ao Ministério Público Federal. O Aras ainda continua inundado. Para amenizar o problema, foi utilizada uma bomba para drenar o esgoto. Com a cheia do rio, ela acabou invadindo a estação de bombear, que bombeia o esgoto lá para a estação de tratamento, e acabou ficou retido e ele voltou e ele tem que sair em algum lugar. Infelizmente, que era mais baixo, ele rompeu a tampa ali da rede de esgoto ali e acabou inundando essa área aqui. Segundo o pessoal da Copasa, a informação do Aras aqui, já existia uma pequena lagoa ali e o esgoto misturou com ela. A própria empresa, a Copasa, ela está drenando o que foi vazado ali para a própria rede dela de novo e mandando para a estação de tratamento de efluentes. Então, neste momento, né, a equipe está trabalhando, né, fazendo essa retirada lá do esgoto, né, para que depois a gente possa, então, usar algum produto para que a gente possa fazer a desinfecção, né, a sepsia daquele local. Profissionais da Copasa também estiveram no local. De acordo com o gerente da Copasa, Jairo Carneiro, a causa do vazamento foi devido às águas do rio Paranaíba terem se elevado. É uma situação que fugiu do nosso controle, né, que foi devido ao grande volume de água no rio Paranaíba, né, atingindo a estação elevatória, e com isso houve uma retenção do esgoto, provocando o extravasamento. Com os danos causados ao meio ambiente, os ambientalistas irão formular um relatório e encaminhar para o Ministério Público. Tem em mãos os relatórios dos biólogos, da forma que tem, e vê lá, mas o que dá para entender é que teve alguns danos, principalmente no solo, a contaminação do solo pelo esgoto. Isso é normal, deve deixar uma carga microbiológica bem grande aí, alguns parasitas, coisa nesse sentido. Já são 5 o número de cidades mineiras a decretar situação de emergência devido ao período chuvoso, segundo o boletim publicado na manhã desta terça-feira pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O último município a ter o reconhecimento foi Angelândia, na região do Vale do Jequitinhonha. As outras 4 cidades são Itanhomi, na região do Rio Doce, Palma, na Zona da Mata, Sabará, na região metropolitana, e Itamonte, no sul de Minas. A SEDEC confirmou uma morte devido a uma descarga elétrica. Em Patos de Minas, as chuvas deram uma trégua e o rio Paranaíba começou a baixar. O volume de água ainda é grande, mas o nível baixou muito. Na sexta-feira, ele chegou a 8 metros e 28 centímetros, a maior marcação da cheia desse ano. Mas com a estiagem dos últimos dias, as águas estão baixando rapidamente. A gente já está satisfeito com essa água que veio, mas a gente fica um pouco ansioso porque está baixando muito rápido, né? Então, se continuasse ficar mantendo um pouco, a gente acharia bom, mas vai chover mais, vai voltar. Leandra Bruna é auxiliar de produção e parou para ver a cheia do rio. Ela estava aliviada de ver tanta água, mas sabe que não se pode esbanjar em casa. Tem que usar, não esbanjar, porque ela faz falta pra gente.
E tem muita gente esbanjando, a gente fala, não vão gastar água, muita gente aí lavando passeio, lavando as motos. E vamos economizar, porque depois que ficar sem, aí não tem jeito, né? Porque a nossa sobrevivência é a água do rio. Para Varley, a esperança é de que continue chovendo para que o rio permaneça cheio por mais tempo. A gente está vendo que está sempre chovendo e a gente sabe que mês de janeiro e fevereiro é época boa de chuva. Eu acho que sim, vai chover bastante ainda. A alta de preços dos produtos hortigranjeiros, sentida no final do ano passado, deve se manter no primeiro trimestre de 2016. As fortes chuvas e as altas temperaturas registradas nos últimos meses foram fatores determinantes para a queda da qualidade na oferta de hortaliças nas principais centrais de abastecimento do país. A Conab divulgou hoje o primeiro boletim Pro-Horti de comercialização de hortigranjeiros nas Ceasas em 2016. O estudo analisa os preços de comercialização no atacado em dezembro do ano passado. A cebola é um exemplo da alta dos preços. Nos mercados atacadistas, houve um aumento de 15% no preço do produto. No próximo bloco do NTV News, nós vamos mostrar a entrega de alimentos arrecadados na Gincana da Solidariedade da Coopatos. E você vai conhecer a dupla Arthur e Tomás. Não saia daí. O motorista de uma carreta passou mal na tarde desta terça-feira ao passar pela BR-365. O veículo foi contido pela barreira de proteção e evitou um problema ainda maior. A repórter Simone Marques tem as informações. A carreta ficou parada próximo ao quilômetro 243, na BR-354, perto da entrada da comunidade do Aragão. E por pouco não caiu em uma ribanceira. Testemunhas que passavam aqui pela BR-354 afirmam que a carreta começou a sair da pista neste local e foi impedida de tombar pelo guarda-reio. O motorista teve um mal súbito e acabou não resistindo e falecendo dentro da boleia. O guarda-reio ficou bastante danificado. A carreta andou cerca de 30 metros até parar. O veículo de patrocínio estava carregado de milho seco e teve pequenos danos. O que tudo indica é informações preliminares do pessoal do SAMU, foi o primeiro órgão que chegou aqui no local. O motorista, o condutor dessa carreta, veio a passar mal, inclusive chegou a ligar pedindo ajuda e perdeu, por estar passando mal, perdeu o controle direcional do veículo. O veículo veio raspando no guarda-reio e ele acabou vindo a óbito aqui nesse local. Quase que a carreta acaba tombando aqui nesse local, no quilômetro 243. Exato, é o que a gente percebe aí, o guarda-reio ficou bastante danificado, a carreta veio raspando desde lá de cima, amassou toda essa estrutura, mas por sorte a carreta continuou aqui em cima da pista. Você pode ver que se cai lá embaixo, o dano seria bem significativo. O comerciante Osanã, que passava pelo local, tentou ajudar o motorista de 60 anos, mas ele já estava morto. A gente estava chegando, tinha um motoqueiro já parado que estava atrás dele. Aí ele estava parado, aí pediu para ajudar a dar socorro, mas ele já estava em óbito. A hora que eu peguei nas pernas dele para tentar sentar, a gente sentou ele estava deitado entre a alavanca do câmbio e o banco. Mas daí ele já estava em óbito, eu vi que ele estava em óbito, ele estava só babando, mas ele já estava morto. Uma equipe do SAMU compareceu ao local, mas não pôde fazer mais nada. A polícia aguardava a perícia da Polícia Civil para determinar a causa do óbito. A perícia técnica irá fazer seu trabalho, né? Mas ao que tudo indica foi uma morte natural, um mal súbito. A empresa concessionária do Serviço de Transporte Coletivo iniciou o processo de renovação do cartão do Passe Livre Estudantil. Os estudantes devem se dirigir até a sede da Aviação Pássaro Branco, localizada na rua Dona Inhá, número 59, no bairro São Francisco, levando comprovante de endereço, declaração escolar e o cartão do Passe Livre do estudante.
já aqueles que vão fazer o cadastro neste ano devem ter em mãos identidade, CPF, declaração escolar e comprovante de residência. Caso o aluno seja menor de idade, deve estar acompanhado de um responsável. Mais informações pelo telefone 3826-7500. A Colpatos realiza todos os anos uma gincana entre seus funcionários para arrecadar produtos e alimentos. A ação ajuda a manter entidades assistenciais da cidade. A entrega do material arrecadado aconteceu na tarde desta terça-feira e foi bastante comemorada. O caminhão da Colpatos chegou à última parada por volta das 16 horas. Ele fez um percurso solidário, passou por 4 instituições filantrópicas que foram beneficiadas com os produtos de higiene e alimentícios arrecadados na Gincana da Solidariedade da Colpatos. Essa gincana é uma gincana da solidariedade, onde nós optamos em fazer uma mobilização interna do quadro de profissionais, estendendo também ao nosso quadro de cooperados, os nossos parceiros comerciais, nossos clientes, nossos prestadores de serviço e toda a comunidade que é simpatizante da Colpatos e simpatizante do cooperativismo. Nessa junção nós fizemos o Dia de Cooperar, né? Que é uma extensão, né, em várias etapas de gincana, né, sociocultural. Então eram desenvolvidas etapas nesse processo onde as pessoas solidariamente, voluntariamente participavam, né? E uma das etapas dessa gincana era arrecadar alimentos, gêneros de primeira necessidade, agasalhos, vestuário, né, em prol das entidades. E cada equipe, né, haviam as equipes, cada equipe nomeava uma entidade que ela gostaria, né, que fosse agraciada. Foi arrecadada quase 1 tonelada de donativos, entre eles roupas, mantimentos, itens de higiene pessoal e coletiva. Tudo entregue com satisfação para quem ajuda quem precisa. Olha, esse é o resultado de um ano de mobilização, desde o dia do cooperado, dia C das cooperativas, que a gente concentrou um trabalho dentro de uma semana com mais intensidade e outros eventos que os colaboradores da Colpatos fez durante esse ano, com o objetivo de chegar no dia de hoje, poder levar um pouquinho para cada entidade. É o que a gente está fazendo hoje. A gente já levou lá para o Amparo Maternal, levou lá para a PAI, trouxe aqui para dispensar e levamos também para cada das meninas, né? Então, assim, é um pouco que pode ser muito. E a Colpatos também tem o seu lado, né, da sua preocupação com a questão social. Ela não é uma cooperativa só de leite, só de produto, mas ela também de solidariedade. E a gente sabe que isso é um dever, é uma missão de qualquer empresa, de qualquer instituição dentro da cidade, ajudar a zelar das coisas que ela tem dentro da própria cidade. E essas entidades fazem parte do patrimônio da nossa cidade. O Lar Vicentino Padre Alaor recebeu muitos produtos que vão beneficiar os 108 internos. A partir do momento que a gente assume cada um deles, é como se a gente estivesse levando para a nossa casa. Então a gente tem que procurar dar o melhor para eles. E como a nossa fonte de renda, de arrecadação não é grande, então isso aqui é uma bênção de Deus. Para quem cuida da instituição, uma ajuda mais que bem-vinda. Para nós foi uma grande surpresa, uma honra recebê-los aqui, né? A gente vê a responsabilidade social da Colpatos, não é de agora, não é por essa doação, é de muito tempo, né? Para nós é muito importante, o Lar Vicentino ele sobrevive com as doações da população mesmo, né? Nós precisamos muito, hoje o Lar Vicentino atende 108 pacientes, com toda a infraestrutura, tudo que se gasta é muita coisa. A ação prova que cooperativismo e solidariedade andam juntos. Cooperar é a ferramenta mais eficiente, mais poderosa que existe, porque se você não pode só, você busca força fora, juntando a gente é mais. Eles são jovens, talentosos e estão fazendo sucesso com a história de uma garota que decide se vingar do ex. Eles são os irmãos Arthur e Tomás, que se inspiram em grandes nomes da música sertaneja para construir a carreira. O hit A Hora da Vingança, de Arthur e Tomás, já pode ser considerado o hino da mulherada. Deixa ela beber, fica louca, deixa ela beijar na boca, não tá nem aí pra mais ninguém, se ele pode, ela pode também, deixa ela... A música
música, que conta a história de uma garota que decide se vingar do ex-namorado, fazendo tudo o que ele fazia enquanto estavam juntos, é o primeiro single da dupla. Muitas letras hoje em dia são machistas, falando mal da mulher, que a mulher vai sofrer, que a mulher vai chorar. E a gente veio por outra vertente, né? A gente quis, vamos defender a mulherada. Então, assim, a mulher não é nem um pouco vingativa, né? Então a gente quis, falou, vamos defender essas mulheres aí. Ele tá desesperado, liga todo dia, ela só tá fazendo o que ele fazia. Os irmãos Arthur e Tomás são mineiros, naturais de Uberlândia. O dom da música veio de família. A questão vem de berço mesmo, né? Família nossa, nosso pai, nossa mãe. Então, desde pequeno, primeiro eu, né, porque eu sou mais velho, eu comecei a tocar violão, acompanhando meu pai, e de repente você está numa festinha de amigos, e de repente você começa a cantar. Então, meu irmão foi assistindo isso tudo acontecer, e quando eu fui me dar conta, meu irmão já estava me acompanhando também. E a gente sempre cantou junto sem saber que era uma dupla, né? Apesar de sermos irmãos, a gente às vezes não tinha tanta aquela afinidade de falar assim, vamos cantar junto. Então foi natural mesmo, coisa de Deus, sabe? O jeito que tem é avisar o coração que o amor tá causando novas sensações. Aqui uma nova direção pra mim. Eles são inspirados pelos grandes nomes da música sertaneja de raiz, principalmente pelas canções de Milionário José Rico. A gente cresceu escutando Zé Rico, modão. Milionário Zé Rico, João Mineiro Marciano, Duduque Dalvan, Durval e Davi, Irmãs Barbosa, né? E dentre outros, Mato Grosso Matias, a gente é muito fã. Os jovens que prometem arrebentar nos palcos do Brasil estão divulgando seu primeiro álbum. Eles estiveram nos estúdios da NTV e Nossa FM na manhã desta terça-feira e participaram do programa Bom Dia Nossa, comandado pelo radialista Doni Camargos. Valesca Schmidt fez questão de comparecer e tietar os cantores. A música ao vivo rolou solta em um momento de muita descontração. Deixa ela beber, fica louca, deixa ela beijar, beijar na boca, não tá. Eles estão realizando shows por toda a região. Onde a gente tem passado, aqui como na Nossa FM, a gente está super feliz porque o pessoal recebe a gente super bem e a música está tendo uma aceitação muito grande. Então, em algumas rádios a gente chega, tem até um pessoal que já canta a música, que já sabe. Eu acho que aqui em Patos não vai ser diferente, o pessoal já está conhecendo a música porque está tocando. A gente só tem que agradecer a Deus e continuar trabalhando muito, Dani. A gente está muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui, meu irmão já esteve aqui em outras oportunidades. Mas estou muito feliz mesmo de estar aqui, o pessoal muito receptivo, muito caloroso. A gente só tem que agradecer mesmo. Muito obrigado. Tá fácil de te amar, se permitir, eu sigo em frente e faço um mundo pra nós, uma lua e dois sóis, uma casa e nós dois a sós. Mas deixa eu te conhecer, somente eu amar você. Sucesso aos meninos. O NTV News desta terça-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.